Olá pessoal, vou falar para você aqui sobre razão, né? Já sabemos aí do material estudado que razão nada mais é do que o resultado da divisão entre dois números, ou seja, o quociente de dois números, duas grandezas. Então eu vou mostrar aqui através de uma contextualização de figuras. Aqui, letra A. Probleminha, né? Qual a razão entre a medida do lado da figura 1 e a medida do lado da figura 2? Observem aqui, figura 1, figura 2. A medida do lado da figura 1, tá aqui 15 centímetros, 15 centímetros. Ou seja, trata-se de um quadrado de lado 15 centímetros. A figura 2, medida do lado 20 centímetros, o outro lado 20 centímetros. É outro quadrado, né? Lados iguais, quadrado. Então, qual a razão entre a medida do lado da figura 1 e a medida do lado da figura 2? Veja quem aparece primeiro. A medida do lado da figura 1. Então, no meu numerador, vou colocar aqui letra A, para resolver, né? Está fora aí. Letra A, para solucionar. Tá. Como quem aparece primeiro no enunciado? A medida do lado da figura 1 será o meu numerador. A medida do lado da figura 1. Tudo bem. E a medida do lado da figura 2. Obviamente, quem por último apareceu vai para o denominador. Aí a medida do lado da figura 2 é 20. Já sabemos, esse numerador aqui na razão, ele recebe nome especial, né? Vai se chamar antecedente e o denominador consequente. Bom, feito a anotação dos números do enunciado, vamos determinar a razão. 15 para 20. Só temos agora que fazer a simplificação. Simplificar a fração é dividir numerador e denominador por um mesmo valor. Então, que número divide o 15 e o 20 ao mesmo tempo? Vamos ver, 5, né? 5, está do lado aqui. Não precisa colocar, eu estou colocando só para vocês perceberem que estamos dividindo pelo mesmo valor. E isso chama-se simplificação. Então, 15 dividido para 5, 3. 20 dividido para 5, 4. Então, a razão entre a medida do lado da figura 1 e a medida do lado da figura 2 é de 3/4. Esta é a razão. Portanto, o quociente entre dois números, número 15 e número 20. Entre duas grandezas, os números representam grandezas, né? A grandeza aqui é a medida do lado de um quadrado e a medida do lado de outro quadrado, né? Então, aqui está a razão. 3/4 para a letra A. Vejamos que a letra B, fora aqui, dá. B. Qual a razão entre a medida da área da figura 1 e a medida da área da figura 2? Bom, lá na letra A, foi pedido a razão entre a medida do lado da figura 1 e figura 2. Aqui está pedindo a razão entre a medida da área de cada figura. Então, teremos que calcular a área da figura 1 e a área da figura 2. Então, se é um quadrado e eu tenho 15 centímetros de lado, a área é simplesmente 15 ao quadrado, que é 15 vezes 15. Quanto é 15 vezes 15? 225. Novamente, vamos observar qual é a grandeza que aparece primeiro, o número que aparece primeiro no enunciado. Qual é a razão entre a medida da área da figura 1? Então, esse área da figura 1 que apareceu primeiro é o numerador, sempre. Aparece primeiro lá, né? Numerador. E a medida da área da figura 2 vai ser aqui no denominador, que é antecedente consequente. Então, qual é a área da figura 2? Se o lado é 20 e é um quadrado, porque, claro, o outro lado também é 20, a mesma forma aqui do primeiro é 20 vezes 20. É a área. Quanto é 20 vezes 20?
400. Pronto. Da mesma forma como na letra A, nós vamos precisar fazer a simplificação para determinar qual era a razão. E aí 225 sobre 400, aí vamos dividir ambos pelo mesmo número. Que número divide o 225 e o 400 ao mesmo tempo? Também 5, né? Vamos começar por 5. Se aparecer outro, a gente continua a redução. Mais embaixo. 225 dividido para 5. Vejamos a fazer aqui em cima. 22 dividido para 5 dá 4. 25 dividido para 5 dá 5. Então é 45. 225 dividido para 5, 45. 400 dividido para 5 dá 80. 80. Ainda divide, né, dá para fazer a redução, né? Vamos simplificando até não ser mais possível simplificar. Então, que número agora divide numerador e denominador ao mesmo tempo? Continua sendo 5. Já está fora ainda, ainda dá um pouquinho. Igual. 45 dividido para 5. Quanto é 45 dividido para 5? É 9. E 80 dividido para 5. Vejamos aqui, 8 dividido para 5 dá 1. 30 dividido para 5 dá 6. 9 sobre 16. Tá? É 16 números aqui, dá para entender, né? Tá. Ainda reduz? Não, não reduz, né? Então prontinho. Aqui está. A razão entre a medida da área da figura 1 e a medida da área da figura 2 é 9/16 avos. Aí aqui poderíamos fazer uma comparação para fazer uma análise sobre esses resultados, já que a figura 1 é um quadrado e a figura 2 também é um quadrado. O que tem diferente neles é que um tem um lado menor do que o outro, mas ambas as figuras são quadradas, ou seja, elas são semelhantes. Então, a análise aqui é a seguinte. Para a comparação das razões, que é uma razão, aqui é outra, estamos vendo que a razão das áreas de figuras semelhantes é sempre o quadrado da razão entre as medidas dos seus lados, ou seja, medidas lineares. Porque veja aqui, na razão entre as áreas, nós temos 9, que é 3 ao quadrado. Então, 3 lá no cálculo, a razão das medidas dos lados. Ou seja, 3 ao quadrado é 9. Assim como 4 ao quadrado é 16. Portanto, a razão entre as áreas de figuras semelhantes é sempre o quadrado da razão entre as medidas dos seus lados. Tá? Isso aí parece que ficou um pouquinho difícil de compreender, mas não é tão importante isso agora. Importante mesmo agora é você compreender a razão, que é o quociente entre duas grandezas, dois números. E assim se faz na resolução de problemas aí. Né? E é isso aí, pessoal. Bons estudos!